Vejamos o que diz Geraldo Lemos Neto sobre o caráter da revelação espírita, mais especificamente a partir da leitura que ele faz do item 13 do capítulo 1 de A Gênese. Ao ler o item 13 do capítulo da revelação espírita, Geraldo Lemos ilustra muito bem o que nós comentamos recentemente acerca do uso da autoridade pessoal para subverter a lógica da revelação espírita no seu duplo caráter. E é exatamente acerca desse duplo caráter que trata o item 13. Vejamos a leitura distorcida feita por Geraldo Lemos. Atenção. Agora ele vai escrever uma outra coisa muito importante, que é o caráter da revelação espírita em si, que muito pouca gente está prestando atenção no movimento espírita. E isto é fundamental. Ele diz assim: por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Prestem atenção, isso é Kardec quem está escrevendo. A revelação espírita tem duplo caráter. Participa ela ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Revelação divina, revelação científica. O que é a revelação? A revelação é levantar o véu à verdade. Isso é que é revelação. Revelar significa levantar o véu, tirar o véu, o que está encoberto, para mostrar a verdade. Mas o Espiritismo tem que ter ligação fundamental com a revelação divina e com a revelação científica. E aí Kardec completa: participa da segunda, ou seja, da revelação científica, por não ser esse ensino privilégio de ninguém, de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo. Por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho de observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas, ao contrário, recomendado o exame. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à fé cega. Primeira observação a partir dessa leitura: essa tradução exibida, ela não é muito boa. E por não ser muito boa, pode levar a entendimentos que não correspondem ao que escreveu Allan Kardec, por exemplo, naquela frase ali que se fala ministrado a todos do mesmo modo. Não é assim que nós vamos encontrar no texto original. A ideia lá é que foi transmitido a todos pela mesma via. Dessa forma, nós entendemos que essa revelação ela chega a todos através da mediunidade. Quando se diz que ela chega a todos do mesmo modo, pode levar ao entendimento de que chega para todos do mesmo jeito, que essa revelação chega para todo mundo do mesmo modo. Não é assim. O que é comum a todos que têm contato com a revelação espírita é a via pela qual essa revelação é feita. Um outro ponto que merece aqui ser esclarecido é esse que está em destaque. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa. Atenção, a ideia original é a seguinte: a doutrina não foi completamente ditada do zero, todinha, como se Allan Kardec apenas fosse ali, de fato, transcrevendo um ditado dos espíritos, beleza? No sentido de que Allan Kardec foi pego pela mão e os espíritos entregaram tudo para ele já pronto. Essa é a ideia. Muita atenção, porque a diferença entre
ditada completa e completamente ditada, beleza? Então aqui são essas duas observações iniciais que eu faço em relação a esse trecho que está sendo exibido, mas o comentário mais problemático é o do parágrafo seguinte. Então deixemos que o Geraldo Lemos avance na sua leitura. Imposta à fé cega. Percebe a importância desse texto? Ele está mostrando aqui que nós, seres humanos, aqui na Terra, nós temos uma participação na doutrina espírita. Nós não somos seres divinos, concordam comigo? Nenhum de nós é santo, bate asa, nem coisa que o valha, né? Muito ao contrário, né? A gente está custando arrastar aí os pés no chão, é verdade ou não é? Então nós não participamos dessa revelação divina, mas nós participamos dessa revelação científica. Nós podemos fazer ciência espírita aqui. E não somente ciência espírita, ciência nos vários campos do conhecimento humano. E, em suma, todos os campos do conhecimento humano, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdade, se incorpora à doutrina. A doutrina tem a ver com, o próprio Kardec escreve isso, tem a ver com as questões sociais, tem a ver com as questões astronômicas, as questões médicas, tem a ver com tudo isso, porque tudo isso, a partir do momento que vai sendo incorporado ao conhecimento geral da verdade, à sabedoria geral da humanidade terrestre, vai fazendo parte do interesse também da doutrina espírita. Por isso nós não podemos, como espíritas, rejeitar a ciência, rejeitar as conquistas que já são estabelecidas pelo domínio científico, e também não, científico, ou psicológico, ou médico, ou o que seja, né? Tudo faz parte da nossa busca pela verdade. E importantíssimo esse trecho aqui, ó. A doutrina não foi ditada completa. Antes dele avançar, vejamos como ele não deu muita atenção ao que foi dito ali, né? Ele leu, mas os comentários dele foram para outro lugar. Mas vamos repetir apenas a título de destaque. Participa da segunda, por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos pela mesma via, conforme o original, por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, atenção, dispensados do trabalho, muita atenção, porque na segunda parte do trecho que o Geraldo vai exibir, ele subverte por completo essa ideia de trabalho. Atenção, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa. É isso que nos compete dentro dessa dinâmica relativa à revelação espírita no seu duplo caráter. E aí continua o texto: por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio. Aliás, aqui há outro trecho problemático na tradução. Nesse trecho onde se lê exame, no original é dito controle. Controle. Porque não lhes é interdito o controle, mas, ao contrário, o controle é recomendado. Conforme o original, o termo utilizado é controle. Vejamos a importância de comparar as traduções e, sobretudo, a importância de conferir no original, beleza? Então voltemos para a fala de Geraldo, porque ele vai pegar essa frase em destaque, que parte de uma tradução equivocada, para dizer que o espiritismo não está completo, beleza? Vamos lá, vamos ver o que é que ele diz.
Kardec está falando aqui, não foi ditada completa. Kardec está falando aqui, gente, aí me desculpem os chamados espíritas ortodoxos, né? Se algum deles estiver me ouvindo, é para você mesmo que eu estou falando. Me desculpem isso, porque se Kardec tivesse escrito tudo, a doutrina seria imóvel, seria engessada no século XIX. Ela não progrediria com o progresso da humanidade. E o próprio Kardec avisa isso. Está lá no primeiro capítulo da Gênese, o caráter da revelação espírita. A doutrina... Os kardecistas sabem muito bem, atenção, que a revelação espírita ela é dinâmica, porque sujeita ao avanço. Só que nesse capítulo, inclusive nessa leitura que nós fizemos, o Allan Kardec nos indica um instrumental capaz de fazer com que esse conhecimento avance. Diga-se de passagem, foi o mesmo instrumental que ele utilizou. Então é claro que o espiritismo deve ser desenvolvido, mas a questão que interessa a todos os kardecistas é a maneira como se faz isso. É óbvio para nós kardecistas que o espiritismo deve avançar. A questão que nos interessa é de que maneira, de que modo o conhecimento espírita está sendo construído, desenvolvido, beleza? Então voltemos para a fala de Geraldo. No primeiro capítulo da Gênese, o caráter da revelação espírita. A doutrina espírita não foi ditada completa. Os espíritos que participaram da revelação divina, por ordem divina, sob a coordenação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, que é o grande comandante desta nave chamada Terra, né, que manda, é o grande mandante aqui sobre toda a vida na Terra, e representante de Deus para nós. Eles sim organizaram a turma que fez, no mundo espiritual, parte da equipe da falange do Espírito da Verdade. Por isso, olha só, por isso que o guia da doutrina espírita é chamado de Espírito da Verdade. Porque a verdade, no campo divino, que vem, que desce dos céus à terra, para o nosso consolo e para o nosso esclarecimento. Consolo das nossas aflições, consolo dos nossos sofrimentos, das nossas lutas, nos dando o quê? Uma nova visão, uma alteração de foco, para que a gente possa ter esperança, alegria de viver e superação dos problemas, mas não ficou só na consolação, não é? Tem o lado do esclarecimento. Os Espíritos também vieram nos esclarecer. Como Jesus dizia, eu vos enviarei o Consolador, que vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, que é a parte da consolação, e vos explicará todas as coisas. Então tem a parte do esclarecimento também espiritual. Mas eu te pergunto, essa parte do esclarecimento, ela fica só na revelação divina? Não. Por quê? Porque ela também está presente na revelação científica. Então tem uma parte do esclarecimento que cabe a nós, seres humanos encarnados, que é fazer ciência, fazer filosofia, não é? Saber o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos depois daqui, porque ninguém vai ficar para semente, não é? Um dia, querendo ou não, esse nosso corpinho vai virar pó, é ou não é? Então nós temos que meditar e saber sobre isso, sobre essas coisas. O que eu vim fazer aqui nessa terra? Quem são os meus parentes? Quem são os meus amigos? Quem são meus familiares? Não é? Qual o papel que eles têm na minha vida e que papel eu tenho na vida deles? Tudo isso é filosofia. Tudo isso é
a gente se perguntar qual que é o nosso lugar no mundo. E aí você não pode ficar só na pergunta, né? Tem que buscar. Por isso que Jesus disse, buscai e achareis. Batei na porta e a porta se vos abrirá, né? E aí vem a questão do conhecimento. A ciência vem em socorro dessa nossa busca. Por isso ela é tão importante. Porque é deduzida ela, a ciência. Já começou errada a leitura. Não é a ciência que é deduzida pelo trabalho do homem. É a doutrina espírita. Retomemos o fio da meada do texto anterior. A doutrina espírita não foi ditada completamente, ela também não foi imposta à crença cega. Ela é deduzida pelo trabalho do homem, a doutrina espírita, beleza? Vamos lá. Pelo trabalho deduzida, isso ela é tão importante. Porque é deduzida ela, a ciência, pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, comenta, compara a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Olha só, Kardec está mostrando aí que nós não estamos sozinhos. Mesmo fazendo ciência, nós não estamos sozinhos. Os espíritos muitas vezes nos induzem a estudar determinado assunto. Quantos de nós já não viu aí nos trabalhos científicos, né, no relato das pessoas, seja na medicina, na astronomia, enfim, todos os campos do conhecimento humano, da ciência, o pesquisador que está ali atrás de um objetivo, de um tema, e não consegue chegar numa solução daquele problema, aquilo fica martelando na cabeça dele, e ele vai dormir e às vezes não... Né? Quantos não contam isso, não relatam isso? Então vejamos, para que lado ele levou o caráter da revelação espírita, já jogando tudo na dinâmica de inspiração que ocorre com as pessoas que trabalham com intelecto, etc., sem se ater ao que o texto nos apresenta no que diz respeito à própria dinâmica dos espíritos ao nos darem instruções que nós devemos estudar, comentar, comparar, a fim de dali extrair a doutrina espírita. Aliás, esse trecho apresenta outro problema de tradução, que é essa parte final, das quais ele próprio tira as consequências e as aplicações. As consequências e as aplicações não tem nada a ver essa ideia aí de ilações, beleza? Então vamos lá. Essas instruções que os espíritos nos trazem, o indivíduo, os indivíduos, nós temos a oportunidade de estudá-las, comentá-las, compará-las, para delas nós tirarmos as consequências e as aplicações. Vejamos que isso é no contexto do trabalho espírita que caracteriza a revelação espírita. Nos lembremos do que foi dito na leitura anterior em relação à necessidade do controle, que não só não é interditado, como é recomendado. É recomendado que se controle essas comunicações a fim de, nesse estudo, desse controle, se extraia conhecimento. É disso que se trata, beleza? Mas, como nós estamos vendo, a leitura feita por Geraldo vai por outro caminho, beleza? Vejamos aqui. Que teve um sonho, que teve uma inspiração e resolveu mudar de procedimento de uma hora para outra, sem ira nem beira, assim, não, vou mudar isso aqui, e aí ele acha a solução para a questão, né? Por quê? Porque os espíritos estão ao nosso lado, pondo sobre os nossos olhos, nos dando instruções. Agora, é claro que tem a nossa parcela, não é?
Não adianta os espíritos, por exemplo, ligados à astronomia, quererem ensinar astronomia a um lavador de carros, com todo respeito à tarefa do lavador de carros, né? Mas eles vão buscar naturalmente aqueles que estão, os cientistas que estão dentro do campo da astronomia, da física quântica, da mecânica quântica, da astrofísica, da astrobiologia, impulsionando o conhecimento humano para a frente, não é? Numa palavra, diz Kardec. Atenção que nesse comentário que ele faz em relação às pessoas de ciência e os lavadores de carro, enfim, esse comentário dele nada a ver com nada, só serviu para ele não ler o que estava lendo, que são as instruções que estuda, comenta, compara, a fim de ele próprio tirar as consequências e as aplicações. Esse trecho não foi lido. Não foi lido e, é claro, também não foi comentado. No lugar disso, a gente observou aí um comentário que não tem nada a ver com a proposta do texto. Aí chega no ponto no qual o Geraldo vai subverter a ideia do trabalho que nos compete. E é claro que a figura de autoridade de Chico Xavier, ela vai se encaixar nesse viés religioso aqui colocado. Olha só. Kardec, não é? Numa palavra, diz Kardec, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina à sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Gente, isso é de fundamental importância. A origem da doutrina espírita, diz Kardec. Nós já vimos a partir do texto apresentado, e para isso basta esse próprio item 13, qual é a ideia de trabalho ao qual Allan Kardec se refere. Beleza? Atenção para o que diz Geraldo agora. É o ser divina. É a revelação divina. Mas a iniciativa dela proveio dos espíritos superiores. Mas não parou aí. Por quê? Sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem, o homem encarnado. Percebem a diferença? Nós não podemos cruzar os braços e achar que a revelação espírita está pronta. Que os espíritos se revelaram aos médiuns no contato com Kardec e que Kardec escreveu os livros fundamentais da doutrina e só esses livros bastam. Isto é um engano, é uma enganação que, infelizmente, muita gente no movimento espírita caminha nesse sentido. Os chamados espíritas ortodoxos, não é? Que podem ser chamados também espíritas retrógrados, porque não conhecem de fato o trabalho de Kardec. Kardec diz claramente, no capítulo 1 do livro A Gênese, quando ele já estava bastante... Eu quero aqui colocar para vocês o seguinte: me indiquem aqui nos comentários canais do YouTube de pessoas que defendem essa ideia. A que ideia eu estou me referindo? Essa ideia reacionária de que o espiritismo não deve progredir, ou de que o conhecimento espírita é estático. Me indiquem pessoas aqui no YouTube que falam esse tipo de coisa. Eu desconheço, beleza? Adiante. Claramente, no capítulo 1 do livro A Gênese, diz claramente, no capítulo 1 do livro A Gênese, quando ele já estava bastante maduro, 15 anos de tarefas ininterruptas na revelação espírita, para mostrar que ela é também elaboração fruto do trabalho do homem.
E assim nós temos que prestar atenção nos homens terrestres, homens e mulheres terrestres, que em nome da doutrina espírita trabalharam tanto e fizeram tanto pela doutrina espírita. Não precisa dizer que o principal, né, Leonardo? Vou dizer. Qual que é o principal homem na Terra aqui que reencarnou, hein? Chico Xavier. É impossível a gente conhecer a doutrina espírita de fato sem conhecer o trabalho deste homem, Chico Xavier. Vejamos para onde ele está levando a ideia de trabalho que nos compete na dinâmica da revelação espírita. E é claro, como eu falei na abertura, a autoridade pessoal aqui, ela vai se impor a partir de um outro tipo de trabalho que não é o trabalho que caracteriza a revelação espírita, beleza? Olha só. Homem, carne e osso, reencarnado em Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 1910. O próprio Kardec reencarnado, mas para quem não quer, não quer. Problema de quem não quer. Né? Mas veio 2 de abril de 1910, viveu 92 anos entre Pedro Leopoldo e Uberaba, escreveu sem parar ininterruptamente pela psicografia. Até hoje já foram publicados 506 livros da sua mediunidade. 506 livros. Então eu vou dar as costas a essa tarefa? De jeito nenhum. Quem pensa isso com a desculpa de que a obra espírita é só de Kardec, não é? Ou que muitos dizem uma grande bobagem dizendo os espíritos que escreveram através de Chico, as informações não foram confirmadas por outros médiuns. Ora, gente, tenha santa paciência. Vejamos que aqui ele tenta rebater a ideia presente no senso comum relativa ao controle universal do ensino dos espíritos. E por que eu digo que é uma ideia presente no senso comum? Porque essa ideia, da forma como ela foi divulgada, ela limita o entendimento relativo a esse controle apenas à ocorrência de outros médiums falando as mesmas coisas. E não é bem por aí. O controle, como nós vimos nesse texto apresentado, passa pela necessidade de estudo das comunicações, que não necessariamente devem ocorrer com outros médiums. Muitas vezes pode ser feito com o médium que originou aquelas comunicações. Então, o médium recebe uma comunicação, algo que foi dito ali nos chama a atenção e em cima daquilo nós iremos evocar o espírito, dirigir questões e aprofundar aquele tema até que essas dúvidas sejam sanadas. Essa dinâmica, como nós lemos aqui no texto, ela não foi aplicada a essas 500 e tantas obras do Chico Xavier. Não foi. Não foi. Mas vejamos o que diz Geraldo. Os que escreveram através de Chico, as informações não foram confirmadas por outros médiuns. Ora, gente, tenha santa paciência, não é? Esse é outro detalhe importante, eu vou pedir a vocês que conheçam o artigo que o nosso querido amigo e companheiro lá do portal Saber Espiritismo, Marco Paulo Denuti de Espírito, escreveu, vai ser publicado agora em março na Folha Espírita sobre isso. O controle universal dos ensinos dos espíritos, que é preconizado por Kardec, é apenas uma ferramenta para a gente conhecer a verdade. Não é a única ferramenta, como alguns pretendem. Aliás, nós falamos isso no nosso vídeo recente, esse que fizemos referência na abertura. A dinâmica oferecida por Allan Kardec, dinâmica essa que caracteriza esse instrumental aqui por nós vislumbrado nesse texto, ora, é uma dinâmica que Allan Kardec nos oferece como ferramenta de trabalho.
Mas é claro que essa dinâmica ela não interessa a todos. E Allan Kardec nunca impôs a sua postura e a sua forma de trabalhar com os espíritos como sendo a única. Claro que não, claro que não. Nós, kardecistas, inclusive, estamos no aguardo, à espera de que surja outra forma melhor de lidar com as comunicações dos espíritos, sem nós nos enganarmos e sem nós sermos enganados por eles. Mas até agora não há nada nesse sentido. O que é que nós observamos na prática espírita, especialmente desenvolvida no Brasil? Figuras de autoridade, figuras essas quase santificadas num contexto religioso, que são admitidas como portadoras de uma verdade que nos chega, mas nos chega sem esse trabalho aplicado. Trabalho esse que Allan Kardec fez referência aqui na leitura feita. A verdade chega pronta e acabada. Por quê? Porque não questionada, porque não aprofundada, porque não comparada, não submetida a questionamento, nada. Do jeito que ela vem, ela já sai direto nas impressoras, como livros publicados, etc., material que serve de base para palestras, sem questionamento, sem comparação com estudos anteriores. No caso, para nós kardecistas, a obra de Allan Kardec, ela se nos apresenta como um estudo completo que nos serve de referência. Então, é claro que quaisquer outras informações advindas dos espíritos deverão ser comparadas com esses estudos. E a partir dessa comparação, como nós vimos aí o texto, nós estudamos, comentamos, comparamos, essa comparação nos permite aprofundar essas questões com os espíritos que ditam o que ditam. O que eles ditam passa por esse trabalho. Não é simplesmente aceito cegamente. Pelo menos não deveria ser aceito cegamente. Ou seja, não deveriam ser aceitas sem esse trabalho aplicado em cima do que eles dizem. Beleza? Mas vejamos o que diz Geraldo, porque como nós estamos vendo, ele está aqui exaltando a figura de Chico Xavier a partir das suas virtudes, inclusive a partir da sua característica mediúnica, da sua grande capacidade de execução mediúnica, para colocá-lo num patamar tal que, por si só, dentro dessa perspectiva religiosa, isso se constitui um elemento suficiente para o que ele recebeu seja aceito. Como Chico Xavier é colocado nessa condição, o que veio por ele é aceito em razão dessa condição que ele é colocado. E isso é suficiente segundo essa perspectiva religiosa que não coincide com Allan Kardec em escrito algum. Não há nada de Allan Kardec que nos faça observar figuras de autoridade como sendo suficientes para que se construa a doutrina espírita. Beleza? Mas essa é a perspectiva religiosa ao qual permite o Geraldo fazer toda essa distorção que ele está fazendo a partir dessa leitura. Olha só. Kardec é apenas uma ferramenta para a gente conhecer a verdade. Não é a única ferramenta, como alguns pretendem. Por quê, gente? Porque para se ter um homem com a mediunidade de Chico Xavier, por exemplo, que tinha todas as mediunidades em sua potência máxima, que dedicou 75 anos da sua vida ininterruptamente ao espiritismo e à mediunidade e à caridade com Jesus, para se ter um médium como ele, precisa-se ter um homem como ele. E cadê esse homem? Eu te pergunto. Para a gente poder comparar as informações. Precisa ter homem do gabarito espiritual de Chico Xavier, da elevação moral de um Chico Xavier, para poder ter condições de receber as mensagens e os 506 livros que ele recebeu. E nós temos esses homens, esses médiuns? Cadê? Vamos começar por aí, né? Então nós vamos ter que separar as coisas. Isso não desvaloriza ninguém. Não quer dizer que outros médiuns
com muito menos capacidade, com muito menos esforço, não estejam também produzindo alguma coisa. Porque, como diz Kardec, a elaboração da doutrina espírita é fruto do trabalho do homem. E todos nós aqui na Terra, em todos os centros espíritas espalhados pela Terra inteira, aqui nos Estados Unidos da América do Norte, no Brasil, na Europa, no Japão, em Tóquio, tem um centro espírita chamado Comunhão Espírita Cristã Franciscana Xavier. Sabiam disso? Lá em Tóquio. Então, todos estão trabalhando. E, às vezes, uma mediunidade que é ignorada, que está acontecendo na sala mediúnica, nas reuniões semanais, por exemplo, de socorro aos desencarnados sofredores. E não se dá publicidade a esse tipo, mas estão trabalhando. Olha só que interessante, eu não tinha percebido isso da primeira vez que vi essa fala, mas agora me ocorreu. Quando ele coloca os outros médiuns que não são como Chico Xavier, porque Chico Xavier está num patamar, segundo esse viés religioso, num patamar inatingível para todos os outros que trabalham com a mediunidade é sempre no contexto do resgate. Sendo essa a dinâmica predominante, não há aqui qualquer menção à possibilidade de uso da mediunidade a fim de aplicar na prática isso que nós vemos aqui Allan Kardec orientar em relação ao controle das comunicações. Não há espaço para isso. Ao estudo das comunicações dos espíritos, estudo com os espíritos das comunicações dos espíritos. Não há espaço para isso. Beleza? Retornemos. Aos desencarnados sofredores. E não se dá publicidade a esse tipo, mas estão trabalhando. Por quê? Porque estão fazendo doutrina espírita. Nós todos aqui somos chamados a fazer doutrina espírita. Por isso a nossa responsabilidade. Nenhum de nós é chamado sem razão. Nós temos uma razão para seguir essa doutrina. Nós não estamos aqui à toa na Terra. Nós não abraçamos essa doutrina se não há um chamado interior, um compromisso interior do nosso espírito que precede esse nosso corpo e vai sobreviver a esse nosso corpo. Porque o nosso compromisso é com Cristo. A doutrina espírita é do Cristo. Aliás, no final da vida de Chico Xavier, lá em Uberaba, poucos dias, 15 dias antes dele desencarnar, o Eurípides contou isso. Que o Eurípides chegou para ele: Chico, mas por que você não assume de vez, chama uma entrevista coletiva? Por que você não assume que você é Kardec reencarnado? Porque todos nós sabemos disso aqui. Mas aqui, o povo lá fora fica jogando pedra na gente porque a gente fala isso. E o Chico respondeu para ele assim: porque eu não sou dono da doutrina espírita. O dono da doutrina espírita chama-se Jesus de Nazaré. Ele se coloca na posição do homem, na posição igual de cada um de nós. O homem fazendo, através do fruto do seu trabalho, a elaboração da doutrina espírita. Maravilhoso isso, gente. Humildade e verdade ao mesmo tempo. Aí ele segue com outras leituras, mas o item 13 da Gênese, que foi lido, é aquele que nós exibimos aqui. E a partir dessa leitura, é desnecessário dizer que tudo mais o que vai ser apresentado é no sentido de colocar o Chico Xavier como essa figura de autoridade que por si só é capaz de dar desenvolvimento ao Espiritismo, sendo que ao fazermos isso nós estaremos descaracterizando a revelação espírita porque possui um duplo caráter. O trabalho que nos compete não é esse trabalho como o Geraldo argumentou, querendo colocar a condição do Chico como sendo exemplificadora
disso que Allan Kardec nos apresenta em seu texto. Era isso que nós tínhamos para falar em relação a essa leitura, a esses comentários. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!